Pronto, gente, está gravando. Então, vamos lá. Então, gente, vamos unir nossos pensamentos, vamos trazer até nossa mente, os nossos corações, a figura amorosa de Jesus e solicitar a Ele que nos ilumine no nosso estudo dessa tarde, para que nós possamos, Senhor, abrir os nossos corações e mente para nos esforçarmos para vivenciar aquilo que nós vamos entender, aquilo que nós vamos compreender, para que possamos nos tornar criaturas melhores, mais coerentes com as leis divinas de justiça, de caridade. E pedimos também, Jesus, que nos ajude a ficarmos atentos a toda oportunidade que a vida nos oferece para sermos úteis. Ilumine todos aqui presentes, os nossos familiares e todos os nossos irmãos de caminhada, neste momento tão decisivo e às vezes dolorosos para alguns que aqui ficaram ou aqueles que partiram, enfim, que nesse momento que nós possamos valorizar, Senhor, esse momento tão decisivo na nossa evolução espiritual. Agradecemos a oportunidade que nos dá de termos acesso a esses estudos, a essas recomendações trazidas por Emmanuel e pela Joana, e nos pedimos mais uma vez, ilumine-nos para que nós possamos seguir em frente, jamais permitindo que o desânimo, que a desesperança se instale dentro dos nossos corações. Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade que nos dá e que a sua luz, Jesus, nos ilumine agora e sempre. Graças a Deus. Seja, Senhor, que assim seja. Bom, aqui nós vamos começar hoje o capítulo 7. Puxa, eu estava olhando aqui, está andando rápido, parece até, né? Já estamos no capítulo 7. Mas antes de nós começarmos propriamente dito, vamos fazer uma recapituladinha rapidinho do que foi feito, né? Na última aula, o João fez um resumo muito bom do último capítulo que nós estudamos, mas é bom a gente entender, para a gente pegar o fio da meada. Lá, o que aconteceu? O Sulpício, né, fez aquela insinuação. Oi? A gente não está te vendo, eu não estou te vendo aqui, não sei se você... Não é, mas... Você está com o celular? Estou com o celular, mas está tudo normal. Ninguém não sei, eu estou vendo alguma porta, alguma coisa, mas eu não estou vendo você. Será que a posição do... A câmera está deslocada, né? É mal posicionado. Não, mas essa que você está vendo não é minha casa, não. Minha casa não tem essa parede negra. Branca. Estranho. Essa porta marrom aí não é sua, Marli? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e voltar, tá? Tá. Ué. Estranho, né? Ué, que dito. Sabe o que eu achei que tinha acontecido? Que o celular tinha virado assim, ó. Que tratava a respeito do rapto do pequeno Marcos, né? E nós vimos bem no finalzinho o que aconteceu. O Sulpício, que viu, né, a entrega lá de um volume, deduziu que seria a Lívia e foi contar para o senador. Quer dizer, o senador reagiu de forma imediata, negando e aparentemente defendendo a honra da esposa, né? E qual que foi a atitude? Ele afastou imediatamente o Sulpício lá da casa, né? Pediu para que ele voltasse novamente, se apresentasse a Pôncio Pilatos. Mas a gente vê, pelo finalzinho ali, que a semente da dúvida foi lançada, né? Ele ficou amargurado, ele ficou desequilibrado, depois que ele tomou conhecimento. Ele que já vinha sofrendo aquela pressão pelo desaparecimento do filho, aquela notícia, talvez, aquela acusação que nós vamos ver no decorrer aqui da nossa leitura desse capítulo novo, uma acusação que ele
a gente vai observar que, mesmo sendo uma acusação falsa, ele acolheu no coração dele, ele deixou que a dúvida se instalasse, e isso trouxe uma amargura profunda nele. E aí termina com aquela recomendação, né, que Emmanuel diz assim, que naquela época ainda não se tinha conhecimento daquela recomendação de Jesus do orai e vigiai, que, na verdade, ele não estava nem orando aos deuses dele, mesmo que não fosse um Deus único, mas aos deuses dele, e nem vigiando o tipo de sentimento que ele estava colhendo dentro de si. Então, nesse quadro de amargura do senador Públio Lento, que nós vamos reiniciar nosso estudo de hoje no capítulo 7. Todo mundo já encontrou? Então vamos lá. O título do capítulo é As Pregações do Tiberíades. É um capítulo muito bonito, que vai ter né, vale a pena a gente realmente estudar parte por parte, que vai ter grandes ensinamentos do Cristo aqui, né? Alguns dias haviam decorrido sobre os fatos que acabávamos de narrar. O rapto do menino, a acusação, né, do Supício contra a Lívia e o Pôncio Pilatos, quer dizer, aquela insinuação, ou melhor, afirmação de que eram eles os dois personagens. Então, é nesse clima aqui que nós vamos começar nosso estudo. Em Cafarnaum, não somente o cenário, mas também os atores guardavam a mesma fisionomia, uma fisionomia de tristeza, de preocupação, de dúvida, né, que reinava. O clima realmente não estava dos melhores lá naquele ambiente. Compelido pela atitude irrevogável e enérgica do senador, Supício Tarquínios regressara a Jerusalém, obedecendo às ordens de Pilatos, que, por sua vez, recebera a notificação de Públio Lentulus referente à dispensa do locutor. Quer dizer, o Supício voltou lá, né, se apresentou a Pôncio Pilato. O Pôncio Pilato imediatamente mandou que ele voltasse para Jerusalém. Lembre-se que nós estamos na parte sul, nós estamos na Galileia, e Jerusalém fica lá na Judéia, mais ao sul, e nós estamos mais ao norte. Então, quando ele se apresentou a Pôncio Pilatos estava em Nazaré, lembra-se disso, né? Então, ele se apresentou a Pôncio Pilato ordenou que imediatamente ele voltasse para Jerusalém. Não devemos esquecer que Públio permanecia na Palestina, com poderes amplos na qualidade de emissário de César e do Senado, e a quem todas as autoridades da província, inclusive o governador, eram obrigados a acatar com especial atenção e máximo respeito. Veja bem a posição do Públio Lentulus. Ele ali era autoridade máxima, ele era representante direto de César e do Senado romano. Ele estava acima do governador, tanto da Judéia como do governador da Galileia. Tanto de Pôncio Pilato, que era o governador da Judéia, como do Herodes Antipas, que era o governador da Galileia. Ele era a autoridade máxima ali, né? O procurador da Judéia, Pôncio Pilatos, não se esquecera, portanto, de substituir Supício do melhor modo possível, buscando conhecer com interesse os motivos do seu afastamento, assunto que o senador solucionou com o mais largo espírito de superioridade do ponto de vista político. Lógico, ele queria saber, mas o que aconteceu, né, lá, que fez com que o senador dasse os serviços do Supício. Logicamente que, pelo que a gente entende aqui, que o senador não contou para ele, né? Vamos dizer assim, usou um meio político qualquer para justificar o afastamento, mas não falou para ele que se tratava de uma acusação envolvendo a Lívia e o próprio governador, né? Quer dizer, não foi isso que a gente entende que aconteceu aqui. Pilatos coadjuvou com a melhor boa vontade, quer dizer, ajudou com a melhor boa vontade o serviço de pesquisa quanto ao paradeiro do pequeno Marcos,
movimentando funcionários da sua inteira confiança e vindo pessoalmente a Cafarnaum, a fim de conhecer na sua intimidade as diligências efetuadas. O senador recebeu-lhe com a mais alta consideração e aceitou-lhe a cooperação, sinceramente confortado, em vista de os acontecimentos desmentirem, perante o seu fórum íntimo, as caluniosas acusações de que era vítima a esposa. Veja bem, eu fiquei vendo esse pedacinho aqui, você vê, ele aceitou a presença de Pôncio Pilato, a ajuda de Pôncio Pilato naquele momento, e para ele até viu com bons olhos, falou, puxa vida, se ele está vindo aqui, ele, vamos dizer assim, aceitou e não condenou e nem acusou, nem intimamente, o Pôncio Pilato. E, no entanto, ele não tem essa mesma atitude com a Lívia. Nós vamos ver aqui no decorrer da leitura que ele condena, com as atitudes dele, ele condena a Lívia. E já o Pôncio Pilato, que seria uma outra parte da acusação, né? Um outro personagem da acusação de Sulpício, ele aceitou. Ele até, como ele diz aqui, ó, sinceramente, ele se conformou, né? Ele achou que aquela atitude do Pôncio desmentia qualquer envolvimento dele com a esposa. É interessante isso, né? Eu não querendo puxar a sardinha assim para o lado machista, né? A gente não quer levar a interpretação por esse aspecto, mas a gente vê que tem um lado assim de um pouco machista, quer dizer, o homem eu perdoo, agora a mulher não, né? Como nós vamos ver. Não quero aprofundar esse assunto, né? Porque não é esse o objetivo da obra, mas a gente assim, como que a atitude dele é diferente para os dois personagens envolvidos nessa calúnia. Vamos lá. Sua vida doméstica, porém, quer dizer, enquanto ele aceitou a presença do Pôncio Pilato, até, vamos dizer, desculpou, até entendeu que aquilo era uma calúnia, na sua intimidade, nesse lado público dele, parecia que ele tinha resolvido bem. Mas sua vida doméstica, porém, sofrera as mais profundas alterações. Não sabia mais viver aquelas horas de colóquio feliz com a esposa, da qual o separava um véu de dúvidas amargas e infinita. Veja bem, ele aceitou a dúvida. Ele deixou que os ciúmes, o orgulho, eu diria até aqui, o orgulho se instalasse definitivamente. Ele já não conseguia mais ficar à vontade perto da Lívia. Várias vezes tentou improficuamente readquirir a antiga confiança e sua espontaneidade afetiva. Rugas de pesar vincavam-lhe então o semblante, ordinariamente altivo e orgulhoso, esfumaçando-lhe os traços fisionômicos num nevoeiro de preocupações angustiosas. Todos os seus íntimos, inclusive a esposa, atribuíam ao desaparecimento do filhinho tão singular metamorfose. Nas horas habituais das refeições, notava-se-lhe o esforço para desanuviar a fisionomia. Dirigia-se então à mulher ou respondia... Deixa eu recomeçar. Dirigia-se então à mulher ou respondia às suas perguntas carinhosas com monossílabos, apressados, acentuando as palavras com laconismo, com brevidade, né? Incompreensível. Então, veja bem, vamos dar uma paradinha aqui para a gente analisar essa atitude dele. Ele, movido pelo orgulho, porque lá no capítulo anterior, ele fala que quando o Sulpício faz a afirmativa, que ele viu a Lívia, né, naquele encontro ali da madrugada, ele foi atingido no seu orgulho e ele ficou completamente perturbado, né? E aqui nessa atitude, quer dizer, por mais que ele quisesse, vamos dizer assim, quebrar esse gelo, ele não conseguia, porque no íntimo eu entendo que talvez ele tenha já condenado a Lívia.
Assim como ele afastou a figura do Sulpício do lado dele, porque o Sulpício representava, se o Sulpício permanecesse lá, era como se toda vez tivesse, ele lembraria, era como se fosse aquela presença silenciosa de, olha, essa mulher estava ali de madrugada com outro. E ele, então, afastou. O que ele fez? Ele afastou o Sulpício da presença dele. E ele faz a mesma coisa, ele foge. Ele está, nesse momento, ele não está conseguindo enfrentar o problema. Ele está fugindo do problema. Porque, assim como ele afastou o Sulpício, ele quer afastar também a Lívia. Porque a Lívia, toda vez que ele olha, que ele lembra, que ela te dirige a palavra, ele vem de novo a lembrança de que será a dúvida. Olha só como ele diz ali, dúvidas amargas e infinitas. A dúvida foi instalada dentro dele, e ele não permite que elas são. Eu quero até buscar aqui, que eu estava pesquisando, e nesse livro aqui, O Ser Inconsciente, do Divaldo, da Joana, ela fala dos 3 gigantes da alma, né? Que é o ressentimento, os ciúmes e a inveja. Então, eu fui ler esse pedacinho aqui que trata dos ciúmes, porque, na verdade, os ciúmes é filho, né? Tem na sua matriz, como toda e qualquer deficiência nossa, ela tem a sua origem no nosso orgulho. E ele mesmo se reconhece uma pessoa profundamente orgulhosa. Ele já demonstrou, através desses capítulos que ele é uma pessoa profundamente orgulhosa, vaidosa. Então, ele se deixou levar, quer dizer, ele se ofendeu, e isso está prejudicando. Nesse livro aqui, O Ser Consciente, ela fala uma coisa que vai encaixar bem na atitude dele. Diz aqui, quanto aos ciúmes, no aturdimento dos ciúmes, o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão e à verdade. Então, eu fiquei pensando, tudo que a Lívia falou, por exemplo, quando a Lívia defendeu aqueles empregados, aqueles guardas noturnos do açoite, ele já ficou, será que tem alguma coisa? Quando, por exemplo, lá quando a Flúvia disse... Oi? Você pode repetir, fazendo favor, a frase aí em relação ao ciúme? Posso. No aturdimento dos ciúmes, o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão e à verdade. Então, é como se você não enxerga mais nada. Então, tudo, por exemplo, você vê que em vários momentos ele se incomodou com as posições de Lívia, porque tudo ele via a dúvida. Olha lá, será que é verdade? Né? Será que realmente a Lívia não se envolveu com Pilatos? Por que ela está defendendo esses guardas? Por que ela quis ir para Nazaré? Lembra lá quando a Flúvia acusou, e ele fala assim, que ela fala, ela vai querer ir para Nazaré, para ficar lá perto do Pôncio Pilatos. E quando ela fala, quando que nós vamos para Nazaré? Ele falou, mas por que Nazaré? Esquecendo que ele mesmo aceitou a sugestão do Sulpício para ir para Nazaré. Foi a última conversa que eles tiveram junto, lá naquele jantar. Então, por isso que ela diz aqui, o ego, né, do ciumento vê só o que agrada e se envolve apenas naquilo. Então, ele estava aturdido, por mais que ele estava vivendo uma situação muito difícil, que era o desaparecimento do filho, parece até mesmo que essa situação da Lívia sobrepôs a essa dor do desaparecimento do pequeno Marcos. Aí tem complementando mais um pedacinho aqui, desse mesmo livro. Então, olha só como que ela diz aqui a Joana, em relação à pessoa ciumenta. Desvia-se das pessoas. O que ele estava fazendo? Ele estava desviando da Lívia. Em vez de ele enfrentar o problema, ele queria afastar. Ele afastou o Sulpício, vou afastar a Lívia, né? O Pôncio Pilatos não precisou afastar porque já estava longe.
desviando-se das pessoas e ampliando o círculo de prevalência. O ciúmes envolve objetos e posições, posses e valores, que assumem uma importância alucinada, isolando o paciente, quer dizer, o ciumento, nos sítios da angústia ou armando com instrumentos de agressão contra todos e contra tudo. Então, era esse aqui, eu li isso aqui, falei, esse aqui enquadra muito bem nesse quadro que ele estava vivendo. E o interessante lembrar aqui que a gente vê lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, eu nem vou lê-la toda, porque é bastante grande a resposta, mas tem uma pergunta assim, que Allan Kardec faz aos espíritos: qual é o maior obstáculo ao progresso? Aí ele responde assim: o orgulho e o egoísmo. Isso aqui é o maior, vamos dizer, obstáculo ao progresso humano, né? Quer dizer, impede que a pessoa cresça, evolua. E tem mais, né? Nós estamos aí no Livro dos Espíritos, no Evangelho, nós vamos encontrar várias mensagens que falam que a origem de todos os outros nossos defeitos está no orgulho. E aqui ele está totalmente envolvido por orgulho. E o mais interessante que me fez pensar é o seguinte, gente, olha só. Quem que estava com a Lívia? A Fúvia e o Sulpício. Quem era Fúvia? Ele não parou para pensar. Não é que a gente está querendo julgar nem condenar, mas ele mesmo reconhece que a Flúvia não tinha um caráter muito ilibado. E quando ela casou, a própria família deles não viram com bons olhos. Que eles foram acusados de Roma por um escândalo que aconteceu lá. Ele não narra qual escândalo, mas alguma coisa aconteceu envolvendo a Flúvia e o tio. Então, essa pessoa que lançou a dúvida, que lançou uma acusação, e ele não resistiu, ele acatou. E o Sulpício? Quem era o Sulpício? Ele tinha conhecido o Sulpício fazia poucos meses. Ele não levou em conta toda a experiência de vida que ele tinha até então com a esposa. Olha que coisa interessante. Por isso que fala, os ciúmes, a desconfiança, a dúvida, ela cega a pessoa, ela embota o raciocínio, ela não permite que a pessoa questione, que a pessoa... E ele teve uma atitude de fugir. Ele estava fugindo da situação. E com isso, ele estava se amargurando cada vez mais. Agora, nós vamos ver o outro lado, outro personagem. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Marli, a impressão que dá desse comentário que você fez, essa colocação da Joana, do texto da Joana, é que, assim, o ego, né, ele sobrepõe a qualquer outro nível de raciocínio, não é? Aí Sim. Manifestando através do ciúme, né? Dá essa impressão. Então, de fato, como você falou, ele não leva em conta mais nada, né? Assim, para parar, pensar, parece que o raciocínio nessa hora desaparece, né? Ele não analisa quem é Fúvia, ele não analisa quem é Pilatos, ele não, né? Não pensa na confiança que ele tinha, no amor que ele tinha pela esposa. É como se sumisse tudo, né? Ruísse, acabasse. Eu fiquei com essa impressão aí, dentro disso que você falou. Mas é exatamente isso, quer dizer, ele não analisou as outras circunstâncias, né? Vamos dizer, eu convivo com ela lá em Roma, ela sempre teve uma atitude correta. Será que ela mudou tanto saiu de Roma, entrou em Jerusalém e já mudou? E uma coisa que me chamou a atenção lá no capítulo anterior, que ele fala para o Sulpício que ele que autorizou o encontro. E a gente sabe que eu procurei ler de novo, falei, vou ler outra vez. Eu não achei essa autorização que ele falou, que ele autorizou o encontro, né? Então, na verdade, você vê que tudo é o orgulho gritando. Não, quer dizer, eu não posso aceitar isso, então, nem que eu tenha que mentir uma situação, eu minto. Para mim, porque não dá para aceitar essa realidade.
Agora nós vamos lá ver como é que está. Essa era a parte dele, esse estado de total desequilíbrio, né, que a gente percebe que ele está vivendo. Ele fechou, ele não conseguia mais raciocinar outra coisa. Eu diria até que ele sobrepôs essa situação, essa acusação sobre Lívia, tomou uma importância maior até mesmo em relação ao desaparecimento do filho. Então, mas tem a outra parte. Vamos ver como é que estava Lívia nessa situação toda. Sofrendo amargamente com aquela situação, Lívia apresentava-se cada vez mais abatida, tentando em vão decifrar o motivo de tantas provações e infortúnio. Quer dizer, enquanto um estava totalmente enceguecido, ela sofrendo com o problema do desaparecimento do filho e mais aquela atitude do marido. Porque o que seria natural? Que eles se unissem, né? Naquele momento tão difícil que eles estavam vivendo, o que a gente espera? Que se unam, ficassem mais unidos, buscassem mais o amor, o carinho, um apoiando o outro, um sendo... E não aquilo, quer dizer, ela não entendia aquela atitude, né? E além dela sentir a dor, vamos dizer assim, de ver o filho desaparecido, ainda tinha que se preocupar com aquela atitude do marido. Então, vamos lá. Muitas vezes procurou sondar o espírito de Públio, de modo a levar-lhe um pouco de carinho e consolação, mas ele evitava as expansões afetuosas com pretextos decisivos. Quase que lhe aparecia tão somente no triclínio e, feitas as refeições costumeiras, retirava-se abruptamente para o grande salão do arquivo, onde passava todas as suas horas de inquietadoras meditações. Quer dizer, ele não queria, não aceitava, né? De Marcos, nenhuma notícia havia que lhe proporcionasse a mais ligeira sombra de esperança. Não conseguia descobrir o paradeiro, nada. Então, veja bem, o que me fez pensar aqui? Quando eu vi essa atitude da Lívia, eu não sei se vocês lembram, acho que foi até na aula minha, que nós estudamos sobre a abnegação. E eu vi aqui, nessa atitude da Lívia, um exemplo muito claro de uma pessoa abnegada, porque lá naquele estudo que nós fizemos, a Joana fala que a abnegação ela está acima da filantropia, da caridade, de uma vida simples, modesta. Ela é o sacrifício de si próprio. Quer dizer, nesse momento, a Lívia estava deixando de lado a sua dor de mãe para se preocupar com o marido. Quer dizer, de criar uma situação que ele pudesse reagir, né? Aí, vamos lá. Por uma formosa manhã da Galileia, vamos encontrar Lívia em palestra íntima com a serva, com a Ana, né? Dedicada e amiga fiel, a quem replica nesses termos, depois de carinhosamente inquirida acerca do seu estado de saúde. Nós vamos ver daqui para frente, gente, nós vamos reconhecer realmente com essas palavras que nós vamos ver daqui para frente, quem era o espírito de Lívia. Esse espírito chamado Lívia, realmente, como lá naquela imagem que as mãos da Lívia eram translúcidas, é um espírito altamente evoluído, mas muito mais evoluído do que o Públio. E a gente entende por que ela veio ao lado do senador, para ser vamos dizer assim, para ser uma espécie de sustentáculo dele, para ser um ponto de equilíbrio, porque ele realmente teve uma experiência de muito orgulho, e ela era completamente o oposto dele, como nós vamos ver no decorrer desse pedaço abaixo. Sinto-me bem mal, minha boa Ana. Isso ela está respondendo, né, a preocupação da Ana, querendo saber como que ela está. Sinto-me bem mal, minha boa Ana. À noite, o coração bate-me descompassadamente, e hora a hora vejo crescer-me no íntimo dolorosa impressão de amargura. Não poderia bem definir meu estado, ainda que eu quisesse.
O desaparecimento do pequeno enche minha alma de lúgubres preságios, multiplicando o peso das minhas aflições maternas, quando não posso vislumbrar nem de leve a causa de tamanhos padecimentos. E agora, é sobretudo o estado de Públio o que mais me acambrula. Quer dizer, a gente vê, mais uma vez, ela vai deixar de lado a dor materna para pensar nele. Ele foi sempre um homem puro, leal e generoso. Mas, de algum tempo a esta parte, noto-lhe singulares diferenças no temperamento, agravando-se-lhe os sintomas doentios com maior intensidade, após o incompreensível desaparecimento do nosso filhinho. Mas ela atribui que aquele comportamento do Públio é motivado pelo desaparecimento do pequeno Marcos, né? Continuando, ela diz: a mim se me figura que ele vem sofrendo os mais fortes distúrbios sentimentais, com sério prejuízo para a saúde. Então, você vê que ela já tem até uma noção, né? Porque a gente sabe que o desequilíbrio de sentimento, quando o nosso corpo, quando adoece, quando a doença física se exterioriza, é porque ela já teve um nascimento interior, na qualidade do sentimento que nós alimentamos, da raiva, dos ciúmes. Hoje, a ciência, mais do que nunca, está cada vez mais admitindo que muitas das nossas doenças são frutos da qualidade de vida. Tanto é que, quando a gente vai ao médico, por exemplo, eu sou hipertensa, o médico sempre fala, e aí, tem que estar mais calma, tem que estar menos inquieta, não pode ser muito ansiosa. Por quê? Porque esse sentimento provoca um desequilíbrio da pressão. Então, eles dizem, quer dizer, e ela, então, estava vendo que aquele estado de ânimo, aquele tipo de sentimento que ela desconhecia que era o ciúme, mas ela achava que era uma apreensão por causa do Marcos, e poderia provocar até distúrbios orgânicos no senador, né? Continuando. Bem vejo, Senhor. Agora é a Ana que vai falar. Bem vejo, senhora, quanto sofres, aventurou a serva carinhosa. Sei que sou uma criatura humilde e sem nenhum valor, mas pedirei a Deus que vos proteja incessantemente, restabelecendo a paz no vosso coração. Olha o que a Lívia vai responder para ela. Criatura humilde e sem valor? Diz a pobre senhora, buscando demonstrar-lhe o grau de sua estima sincera. Não digas isso, mesmo porque não sou dessas almas que afere o valor de cada um pelas posições que desfruta ou pelas honras que recebe. Então, ela vai dizer, nós vamos ler mais um pedacinho, depois a gente vai fazer um comentário. Ela diz aqui, sou filha única de pais que me legaram considerável fortuna, cidadã romana, com as prerrogativas de mulher de um senador, vejo quanto sofro nos trabalhos amargos deste mundo. Quer dizer, olha só o que ela diz, não tem diferença. Não são as posses, nem as posições sociais que diferem as pessoas. Eu não sou disso. Apesar dela ela diz, eu sou uma cidadã romana, patrícia, rica, casada com um senador, né, romano, mas eu sofro tanto quanto uma mãe de uma serva. Tanto que ela faz um apelo lá para o Públio, né, quando ele estava açoitando os guardas noturnos, fala assim, o que dirá essas mães? Eles também têm mães. Como que elas vão sofrer de ver o filho disso? A dor dela é diferente da nossa dor por nosso filho ter desaparecido? Não. Então, a gente vê a grandeza desta alma, né, gente? Não tem realmente, é da gente ficar emocionado. Aqui ela diz, continua, os títulos que o berço me otorgou não conseguiram eliminar as provações que o destino também me trouxe, com a mocidade e a fortuna fácil. Reconheço, pois, que sendo eu, Patrícia, e tu, uma serva, não possuímos um coração diverso.
mas sim o melhor sentimento de fraternidade, que nos abre a porta de uma compreensão carinhosa a valer por asilo suave nos dias tristes da vida. Quer dizer, ela se colocou em pé de igualdade. O meu sentimento, o meu sofrimento não é diferente do seu. A nossa noção de fraternidade não é diferente da sua. Eu sou uma patrícia romana, você é uma serva, mas você é tão boa quanto eu. Nós duas, nós vibramos na mesma sintonia. Quer dizer, ela deixa isso muito claro. Aí, aqui abaixo, ela vai até dizer que ela não concorda com a educação de privilégios que ela recebeu como patrícia. Nós vamos ver aqui em seguida. Olha o que ela diz. De mim para comigo, sempre supus, contrariamente à educação recebida, que todas as criaturas são irmãs, filhas de uma origem comum, sem conseguir atinar com as linhas divisórias entre aqueles que possuem muito haveres e muitos títulos e os que nada possuem neste mundo, além do coração, onde costumo localizar os valores de cada um nesta vida. Então, ela até deixa transparecer aqui que ela não concorda muito com essa educação que ela recebeu de separar as pessoas de casta. Porque lá na sociedade romana, os escravos, os servos, eram servos. Quem nascesse servo, continuava servo, o filho do servo era servo, o neto do servo era servo. Quer dizer, era uma casta. Não tinha direito a nada, não tinha direito... E ela diz aqui, não é isso. Ela disse claramente, eu não concordo, eu sou contrária a isso, dessa separação. Porque o que realmente importa, os títulos que são importantes, os valores que são importantes, é aquilo que a gente tem dentro de si. E esse sentimento pode ser meu, como pode ser de uma serva. Não há diferença, né? Aí, oi. E é engraçado aqui, né, nesse parágrafo que você está falando. Sempre supus, né? Sim. Sempre. Então, desde cedo eu venho pensando nisso. Então, a Lívia Nova, né? Desde cedo, ela sempre supôs que todas as criaturas são irmãs. Sim. É interessante isso, né? Então, e é o pensamento dela para com ela mesma, né? Não tem aqui não tem uma orientação recebida, por exemplo, quando nós criamos os nossos filhos atualmente, a gente fala assim, olha, né? Eu aprendi com Jesus isso, isso, isso. E aí a gente passa esses valores para os nossos filhos, certo? Esses aqui, por exemplo, todos somos irmãos. E esse atinar dela foi solitário, né? De mim para comigo. É o uso, como é o uso da reflexão, né, Alexandra? Sim, e você vê o espírito superior que ela é. Sim. Porque toda a educação veio contra ao que ela pensa por ela, Lívia. Intimamente, né? Exatamente. Ela com ela mesma, né? E desde sempre, desde quando? Desde que era adolescente? Ou desde criança? Então, ela, por exemplo, ela usa a mente como uma reflexão. Isso é um grande exemplo para nós, né? Porque nem tudo aquilo que nos chega a gente deve... O próprio Allan Kardec fala isso, né? Que é preferível que a gente recuse... como que é? 10 verdades, né? Do que aceitar uma mentira. E é verdade, quer dizer, a gente tem que ter o hábito. Ela... pelo jeito, por isso que ela demonstra aqui nesse pequeno trecho aqui, que ela é uma alma, um espírito realmente bastante evoluído, né? Que ela reflete, ela pensa, ela reflexiona naquilo que chega até ela. E ela já estabeleceu, ela não vê essa diferença nas pessoas. Isso lá desde Roma, né? Ela não mudou agora com o sofrimento. É uma coisa que é dela, já é uma conquista dela, né? Uma evolução dela. Aí a Ana vai responder para ela assim: Senhora, exclamou a serva, tocada de mais grata surpresa,
Vossas palavras me comovem, não somente por partirem dos vossos lábios, dos quais me habituei a ouvir-vos, sempre com carinho e veneração, mas também porque o profeta de Nazaré nos tem dito a mesma coisa em suas prédicas. Olha só, ela estava em consonância. Olha o nível espiritual dessa mulher. Ela estava em consonância com os ensinamentos do Cristo. A Ana mesmo reconhece, fala, eu estou surpresa, estou encantada, porque isso que você está me dizendo, a senhora está me dizendo, está de acordo com o que Jesus nos fala nas nossas reuniões, né? Sim, minha senhora. E por falar nele, por que não buscardes um pouco do conforto nas suas divinas palavras? Juro-vos que as suas expressões sábias e amorosas os consolaria no meio de todos os pesares, proporcionando-vos sensações de vida nova. Se quiserdes, eu poderia conduzir-vos à casa de Simeão. Simeão, nós não podemos esquecer da Ana, né, gente? Poderei conduzir-vos à casa do tio Simeão, discretamente, a fim de receberdes o benefício das suas lições carinhosas. Receberias, assim, a alegria de uma bênção, sem vos expordes às críticas alheias, nutrindo o vosso coração dos seus luminosos ensinamentos. Então, a Ana, né, sugere, porque vamos lá, eu levo a você até a casa do meu tio, você ter um encontro com Jesus, porque tenho certeza que as palavras dele vão trazer um novo ânimo, vão trazer um pouco de bálsamo nesse coração seu que está tão conturbado com todos esses sofrimentos. Olha, nós vamos ver a resposta da Lívia. Lívia pensou intensamente naquele convite que lhe figurava a providência salvadora, respondendo-lhe por fim. Os sofrimentos da vida, muitas vezes, me têm dilacerado o coração, renovando os meus raciocínios acerca dos princípios que me foram ensinados desde o berço. E é por isso que, acolhendo a tua ideia, acho de meu dever procurar a Jesus publicamente, como o fazem outras mulheres destes lugares. Veja lá em cima, ó, Lívia pensou intensamente. Mais uma vez, ela usa a reflexão para ela tomar uma atitude. E ela, então, está dizendo aqui, olha, eu quero ir ao encontro de Jesus, não quero privilégio, porque eu sou uma cidadã romana, porque eu sou casada com um senador, porque eu sou a esposa da maior autoridade romana aqui nessa região. Não, eu quero ir em busca, eu quero ir como Jesus, como qualquer outra mulher. Porque ela já tinha dito lá anteriormente, o meu sofrimento não é diferente do sofrimento das outras mulheres que procuram Jesus. Aí ela continua aqui. Era minha intenção procurá-lo antes do nosso regresso a Roma. Lembra lá que ela queria agradecer a Jesus pela cura da Flávia, né? Para lhe manifestar meu reconhecimento pela cura da Flávia, fato que me deixou profundamente impressionada, mas que não nos foi possível comentar em razão da atitude hostil do meu marido. Agora, novamente desamparada, no estuar, né, no arder, no ferver das minhas dores, recorrerei ao profeta para obter um lenitivo ao coração opresso e torturado. Então, ela fala, não, eu vou. Ela decidiu aqui. Continuando, mulher de um homem que, por força da sua carreira política, ocupa agora o mais alto cargo desta província, irei a Jesus como uma criatura deserdada da sorte, em busca do amparo e consolação. Ela não queria privilégio. Olha a humildade dela. Olha, um contraponto, né? Enquanto um estava explodindo de orgulho, enceguecido pelo orgulho e pelos ciúmes, pela desconfiança, a outra totalmente humilde. Ela não quero. Eu quero ir lá como qualquer uma outra mãe, né? Aí a Ana diz para ela, senhora, e vosso esposo?
perguntou Ana, antevendo as consequências daquela atitude. Aí ela responde: procurarei cientificá-lo da minha resolução. Olha só o que ela vai responder. E olha o verbo que ela usa, cientificá-lo. Ela não fala, eu vou pedir permissão. Eu achei assim de uma grandeza, porque ela escolheu, naquele momento, quem poderia ajudá-la? Jesus. Então, mesmo contrariando a vontade do meu marido, eu vou. Foi uma decisão. Ela decidiu, ela se fortaleceu, falou, eu vou fazer isso. Isso é o melhor, é o lado mais que vai me trazer benefício, que vai trazer muito mais fortaleza para mim voltar a enfrentar essa situação. Então, ela disse, procurarei cientificá-lo da minha resolução, mas se Públio esquivasse ainda mais uma vez a minha presença para um entendimento mais íntimo, irei mesmo sem ouvi-lo, com respeito ao assunto. Vestirei os trajes humildes dessa região de criaturas simples, irei a Cafarnaum, hospedando-me com os teus parentes nas horas necessárias e, no momento das práticas, quero ouvir a palavra do Messias de coração contrido e alma compadecida pelos infortúnios dos meus semelhantes. Olha, decisiva, né? Ela decidiu contra tudo e contra tudo. Isso é o melhor. Né? Eu vou em busca de um lenitivo. Isso vai me fazer bem. Eu lembrei aqui daquela determinação da mulher hemorreísta, né? Aquela que sofria de hemorragia. Ela se decidiu. Quando ela viu aquela multidão que ela podia, ela falou, não, eu vou tocar na roupa desse homem, eu vou ficar curado. Então, ela tomou uma atitude e foi. A mesma postura da Lívia. Falou, olha, eu vou falar com meu marido, eu vou cumprir o ritual de pedir, mas se ele, de alguma maneira, se continuar escrivando de mim como ele está fazendo, eu já decidi. E eu vou como qualquer uma outra cidadã da região. Não quero privilégios. Sinto-me profundamente insulada, né? Isolada nesses últimos dias e tenho necessidade de conforto espiritual para o meu coração combalido nas provas ásperas. Então, ela precisava de conforto. E onde que ela encontraria o conforto? Em Jesus, ela tinha certeza disso. Aí, o que a Ana diz? Senhora, Deus abençoe os vossos bons propósitos. Em Cafarnaum, os meus parentes são muito pobres e muito humildes, mas vossa figura está ali no santuário da gratidão de todos, bastando uma palavra vossa para que se ponham à vossa disposição como escravos. Aí ela responde, para mim não existe fortuna que se iguale a esta, da paz e do sentimento. Então, o que ela estava buscando naquele encontro que ela iria ter com Jesus é um pouco mais de paz e um pouco, né, de sentimento, de tranquilidade, de conforto, de consolo, para que ela, até para que ela pudesse continuar apoiando o marido, entendendo aquela atitude do marido, porque até então ela não sabia o que estava acontecendo. Não procurarei o profeta para solicitar-lhe atenções especiais, porque basta a sua caridade, no caso da minha filha, hoje sadia e forte, graças à sua piedade de justo, mas tão somente para buscar conforto ao meu coração dilacerado. Presinto que em lhe ouvindo as exortações carinhosas e amigas, alcançarei energias novas para enfrentar as provações mais amargas e rudes. Sei que ele me conhecerá nos trajes pobres da Galileia, todavia, na sua intuição divinatória, compreenderá que dentro do peito da romana pulsa um coração amargurado e infeliz. Então, ela, olha só a grandeza, ela falou, vou lá, ele vai me reconhecer. Olha, interessante ela usar essa expressão, ele vai, mesmo eu vestindo, ele vai saber, mas ele vai saber que naquele coração de uma Patrícia está pulsando um coração sofrido, que quer um pouco de consolo e um pouco de paz.
Então, o que aconteceu? As duas combinaram, então, ir juntas à cidade na tarde do primeiro sábado. Embalde procurou, lá foi Lívia, né, atrás desse bendito Públio. Embalde procurou Lívia uma oportunidade para solicitar a ambicionada permissão do marido a favor da sua pretensão. Inúmeras vezes buscou improficuamente sondar o espírito de Públio, cuja frieza lhe afugentava a coragem para a necessária consulta. Ela não conseguiu uma brecha para falar com ele, né? Ela, porém, havia resolvido procurar o mestre de qualquer maneira. A decisão já estava tomada. Abandonada numa região em que somente o marido podia compreendê-la integralmente, dentro da sua esfera de educação, e rudemente provada nas fibras mais sensíveis da sua alma feminina, de esposa e mãe, a pobre senhora, assim, deliberou, com pleno assentimento da sua consciência honesta e pura. Quer dizer, ela estava em paz com a sua consciência. Era o melhor a fazer. Ela tentou. A gente viu que ela tentou cumprir, vamos dizer assim, o ritual, né, de esposa, de pedir permissão ao marido, né, mas ele não deu brecha. Então, a decisão de ir, ela escolheu a melhor parte. Não tem aquela passagem da Maria e a Marta, que a Marta vai reclamar que a Maria não ajuda a fazer as coisas, e Jesus fala para ela, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, a Lívia escolheu a melhor parte, né? Aí talhou, com isso, ela talhou uma roupa nova, de conformidade com os usos galileus, de maneira a não se fazer notada na multidão comum, nas prédicas do lago, e cientificando a Comênio. Comênio, lembra-se que era vamos dizer assim, o mordomo, né? O homem de confiança de Públio. Eles trouxeram o Comênio lá de Roma, né? Ele está acompanhando eles desde Roma, cientificando a Comênio da necessidade que tinha de sair naquele dia, a fim de que o marido fosse avisado à hora do jantar. Dirigiu-se na data previamente determinada pelos caminhos que já conhecemos, em companhia da serva de confiança. Lá foram eles, para a casa do tio da Ana, o Simeão, né? Na residência humilde de pescadores, onde se abrigavam os familiares de Ana, Lívia sentiu-se envolvida em radiosas vibrações de serenidade amiga e doce. Era como se o seu coração desalentado encontrasse uma claridade nova naquele ambiente de pobreza, de humildade e de ternura. Quer dizer, era um ambiente bom. Só dela chegar ali, ela já começou a sentir melhor, acolhida, né? Enquanto que na casa dela, junto ao esposo, ela era rejeitada, ali ela foi acolhida, né? Já começou desde ali a preparação do encontro dela com Jesus. A figura patriarcal do velho Simeão de Samaria, porém, destacava-se aos seus olhos entre todos os que a receberam com as mais elevadas demonstrações de carinhosa bondade. É importante a gente gravar bem, porque esse Simeão vai ter um papel muito importante na vida dela e da Ana. Nós vamos ver no decorrer da nossa leitura do livro. Do seu olhar profundo e das suas cãs veneráveis emanavam as doces irradiações da maravilhosa simplicidade do antigo povo hebreu. E a sua palavra, ungida de fé, sabia tocar os corações nas cordas mais sensíveis, quando narrava as ações prodigiosas do Messias de Nazaré. Então, só ali naquele espaço ali, na presença do tio da Ana, do Simeão, do que ele narrava, do que ele repassava, ela já estava se sentindo fortalecida. Lívia, acolhida por todos com simpatia franca, parecia devassar um mundo novo, até então desconhecido na sua existência. Confortava-lhe sobremaneira a expressão de sinceridade e candura daquela vida simples e humilde, sem atavios, sem enfeites, sem adornos, nem artifícios sociais, mas também sem preconceito nem fingimentos perniciosos.
era uma vida simples. Quer dizer, vamos dizer assim, que naquele ambiente ela se sentiu igual por essas qualidades. Olha só, lá no ambiente de Roma, onde havia cheio de adorno, né, daqueles palácios, daquelas pompas, de roupas suntuosas, de preconceito, ela se sentia estranha. E naquele lugar simples, humilde, mas amoroso, ela se sentiu igual a eles. A afinidade, ela tem aquele ambiente, por quê? Porque aqueles valores faziam parte da Lívia. A tardinha, confundida com os pobres e os doentes que iam receber as bênçãos do Senhor, vamos encontrá-la de coração aliviado e sereno, esperando o momento ditoso de ouvir do Mestre uma palavra de amor e consolação. O crepúsculo de um dia claro e quente emprestava um reflexo de luz dourada a todas as coisas e a todos os contornos suaves da paisagem. Eu, lendo isso aqui, a gente não pode esquecer que esse ambiente estava impregnado da energia de Jesus. Então, até a atmosfera era diferente, porque ali estava, né, o representante maior do nosso planeta. Um homem que é a verdadeira, vamos dizer assim, naquele momento, aquele homem, aquele espírito, era o verdadeiro significado do amor, sem falar, né? Tudo nele vibrava o amor. Então, aquela vibração de Jesus impregnava o ambiente. Por isso que ele vai narrar aqui. Encrespavam-se as águas mansas do Tiberíades ao sopro carinhoso dos favônios, da brisa da tarde, que se impregnavam de perfume das flores e das árvores. Brisas frescas eliminavam o calor ambiente, espalhando sensações agradáveis de vida livre no seio robusto e farto da natureza. Então, tudo ali era belo, suave, porque também tinha a participação maciça das vibrações amorosas do Cristo, né? Afinal, todos os olhares se dirigiram para um ponto escuro que se desenhava no espelho cristalino das águas, muito ao longe no horizonte. Era a barca de Simão Pedro, né, que trazia o mestre para as dissertações costumeiras. Até aqui nós chegamos. Daqui, né, nós vamos ver cena dos próximos capítulos na sexta-feira. Mas antes de encerrar, gente, eu queria deixar aqui no finalzinho uma reflexão, porque foi essa reflexão que chegou até mim quando eu estava lendo, estudando esse texto. Porque eu fiquei pensando assim, gente, quanta coisa, quantas dores, eu analisando a minha vida. Quando eu falo a minha vida, eu não estou me referindo a essa encarnação, estou vendo a minha vida como um histórico espírito, né, de espírito, que já viveu várias situações. Quantas dores nós já espalhamos? Quantos desafetos nós criamos? Quantas guerras nós patrocinamos? Quantos crimes talvez fizemos? Tudo porque nós deixamos dominar pelo orgulho. Como seria, graças a Deus, hoje a gente já consegue vislumbrar isso, já está bom demais, né? Quer dizer, já alcançamos um patamar, mas quantas dores nós espalhamos através da nossa história espiritual? Porque a gente está vendo aqui que é um pedaço da vida desse espírito que nós conhecemos como Emmanuel, né? E aí eu vou me desculpar ao Emmanuel e vou tentar, até gostaria que vocês participassem também, reescrever esse texto. Como que poderia ser diferente a nossa história se a gente fosse um pouco mais humilde, um pouco mais amoroso, um pouco mais justo, um pouco mais sincero? Eu vou pedir licença a Emmanuel e vou tentar reescrever esse textinho. Vamos supor que Emmanuel, que o senador, em vez de ficar amuado e se afastar de Lívia, de uma forma até inconsciente, ele já estava julgando e condenando ela, ele fosse procurá-la,
e falasse para ela assim: Lívia, olha, o Sulpício me contou isso, que viu uma pessoa vestida de romana, que era a sua roupa, que ele afirma que é você, entregando um volume para um outro que estava vestido de romano, que ele supõe que era... Tivesse contado para ela, dado a ela a oportunidade de se explicar, né? E vamos dizer que ele fizesse isso, e que ela dissesse: não fui eu, não era eu. Aí eu vou até emprestar um pouco das palavras da Alexandra, que aquela vez que a Alexandra levantou lá, né, aquele encontro, aquelas duas palavras, nosso segredo, que o Sulpício ouviu, ela até falou: mas que língua que foi falar? Se os dois eram romanos, que língua? Falou em aramaico, em romano, que língua, né? Ficou uma dúvida que a Alexandra levantou aí. E eu pergunto, ela não poderia dizer: não, mas eu estava dormindo com você. Será que você não perceberia se eu fazer movimento, levantar? Então, vamos supor um pouquinho mais. Vamos dizer que eles... realmente, então... Mas ele falou que era você, que a roupa era sua. Então, vamos ver. Não, então, tem mais alguma cidadã romana aqui dentro da casa? Não. Então, vamos ver, alguém vestiu. E eles fossem atrás daquilo. Vamos atrás da Ana, vamos... E aquilo levantaria um burburinho, aquele burburinho chegaria até o ouvido da Semele. Lembre-se que a Semele já estava ela estava meio abalada com aquela situação. Ela estava vamos assim, constrangida. E vamos dizer que naquilo lá, naquela pressão, naquela conversa, ela confessasse. Ainda tinha pouco tempo. Daria tempo, talvez, de resgatar o filho. Então, eu estou levantando essa hipótese porque a gente sabe, né, que isso aqui não é um romance, né? Isso aqui não é um romance fruto de uma inspiração, de uma ideia de um escritor. Isso aqui é o relato de uma vida. Então, é o que aconteceu. Não tem como a gente fugir disso. Mas eu quis trazer um novo olhar para a gente ver que quanta coisa a gente poderia... Talvez eles poderiam ter evitado o rapto do filho, ter resgatado já o filho, ter trazido o filho. Então, não estava tão longe, não tinha tantos dias ainda. Mas o orgulho impede. Por isso que diz ali que nós devemos evitar todos os esforços para a gente romper essa canga, né? Esse peso que o orgulho traz para a nossa vida. Né? Então, por isso que eu sei, muitas vezes o desfecho da nossa vida não é necessário, não é porque tem que passar por isso. A gente passa por determinados sofrimentos porque nós optamos por deixar que o orgulho, o egoísmo fale mais alto na nossa vida, na nossa consciência. Logicamente que isso aqui que eu falei é uma suposição, né? Mas que poderia. Assim como lá o juiz diz no sonho dele: você vai encontrar, quando o juiz diz para ele: você vai ter encontro com a verdade. E vai depender de você. A maneira como você... A verdade era Jesus, né? Vai depender da maneira como você se colocar, vai ser o desenrolar da sua vida. Ele negou, né? Ele não quis aceitar, mesmo depois da cura da filha, ele duvidou. Não é, não. Esse é um feiticeiro. Não deu valor. Então, ele fez uma escolha pela dor. E assim como no final do capítulo passado, ele termina dizendo aquela frase do orai e vigiai, eu gostaria de terminar essa primeira parte do nosso estudo trazendo aqui aquele convite do Cristo, né? Que o Cristo fala assim, que nós devemos escolher o jugo dele, que é leve. Né? O jugo de Jesus é leve, e o Públio escolheu o jugo do orgulho, do homem, da terra. E esse jugo é pesado, faz com que a gente ande encurvado, se arraste. O jugo de Jesus é leve, é um ambiente, por exemplo, que a Lívia sentiu na casa do Simeão. Leve, suave.
que faz com que a gente deslize, faz com que a gente consiga levantar o olhar por alto e vislumbrar momentos melhores na nossa vida. Então, eu, sinceramente, eu fiquei assim pensando, falei, puxa vida, quantas dores será que nós já espalhamos no caminho em nome de um orgulho, né? E que a gente aprenda a lição. Então, é isso, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma Não, foi ótimo, Marli, a reflexão que você trouxe aí no final, muito bom para a gente pensar mesmo, né? Porque a gente tem que trazer para a gente, né? Para cada um de nós, tentar aproveitar ao máximo aí essas experiências, né? Desses espíritos que nos trazem, né? E aí a gente vê bem a questão do livre-arbítrio mesmo, isso que você falou, né? O livre-arbítrio é aquela hora que a gente escolhe, né? Para onde que eu vou, como é que vai ser minha atitude, e aí a gente dá aquela escorregada, porque o orgulho nos impulsiona, né? Foi o que aconteceu com ele, né? Na forma. E agora eu acho que o caminho é a parte amorosa, né? O amor que estava faltando ali nesse coração dele, né? Pensa bem, se ele tivesse uma visão mais amorosa, ele não seria mais amoroso com a esposa, ele não ia ouvir mais a esposa, ele não ia deixar de levar em conta os valores ali da sociedade, enfim, da posição de senador e tudo mais, né? Então, como Joana diz, né, sempre o amor, né? O amor, ele resolve tudo, a resolução para tudo, né? O caminho que a gente tem que trilhar mesmo. Verdade. É verdade, né? Se ele não... mas é aquilo lá, né? Quando a gente está envolvida com um pensamento, com uma ideia fixa, é aquela monoideia, né, que a gente costuma dizer. A gente não enxerga mais nada, fica cego. Não pode... Por exemplo, quantas coisas boas a Lívia tinha e que ele reconhecia e que naquele momento ele não conseguia. Aquilo tudo foi jogado fora, né? E ele não deu nem a ela a oportunidade de se explicar, né? De dizer, olha, o que aconteceu? Por que ele está falando isso? Oi, meu... Oi, quem quer falar? Obrigada, eu vou sair. Foi ótimo Tá bom. estudo. Obrigada. Tá ótimo. Tá bom, tchau. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada também. Agradeço Tá, pela tchau. aula, Marli. Maravilhoso. Tá Muito bom. obrigada. Marli. Obrigada, gente. Um abraço todo, a Obrigada. todos vocês. Tá? Fala, Tchau, tchau. Deise. É Deise que quer falar? Não, sou eu. Marli, qual que é o nome do livro que você tirou aquele trecho da Joana? Esse aqui, ó, O Ser Consciente. Ah, tá. E o meu é essa edição aqui. Ser Só Consciente. para eu anotar aqui. Uhum. Muito bom. Então, gente, vamos encerrando. Vamos parar a gravação. Quem que vai parar para nós aí? Obrigada. Boa tarde, sou eu. Tchau. Tá bom. Alexandra? Só um pouquinho, deixa eu... Você é igual eu, Alexandre. Nós duas estamos igual.